Olá, amados, a paz de Arrucha. Hoje, dia 11 de junho de 2019. Então, aqui dando continuidade aqui e a parte final, tá certo? Essa parte eu não vi, né? Da pregação aqui do Paulo Júnior, tá certo? Então, deixa eu virar aqui pra gente encerrar, né? Aí, amados, essa parte eu não vi, tá? Só um pouquinho aqui. Perfeito, vamos lá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meu Deus do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Fernando, Denilson, Alexandre, Santa Ceia é símbolo de redenção, símbolo de salvação, símbolo da glória de Deus. Fazei-se memória de mim. Mas a Santa Ceia, celebrada de modo indigna, é juízo. Deus executa seu juízo através da ceia. Porque Paulo diz... Amado, pois é, porque quando ele disse quem come, né, sem discernir o corpo, veja, vou voltar aqui de novo, você falou, né, verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, certo? Ou seja, por que ele está dizendo isso? Quem come e bebe da ceia física, desse pão físico e desse vinho físico, sem discernir o corpo de Arrucha, que é no entendimento e prefere o físico, come e bebe para a sua própria condenação. Tá certo? Ou seja, não é que Yarro, ele vai derramar a ira dele, porque Yarro, ele é amor, mas é a própria pessoa que se condena por não escolher no espírito, por querer o físico. É isso que ele está dizendo. Quem come do físico, come para a sua própria condenação, ou seja, a pessoa própria se condena porque não crê no entendimento. É isso que está dizendo, amados. É isso que está dizendo. Então aqui ele fala bem claro isso. Tá certo? Não é Yarro, ele está falando que Yarro manda a ira dele, que Yarro condena. Não é Yarro que condena, é a pessoa que se condena por não crer no entendimento. Tá? Quem participa da ceia sem discernir o corpo, o que é isso? O corpo aqui, ó, o pão e o suco. Quem toma sem discernir, meu Deus, a importância. Quem toma e come sem discernir a sacralidade, sem ver, sem levar em conta a santidade desse sacrifício. Na verdade, em vez de comer e beber bênção, em vez de comer e beber pacto, em vez de renovar a aliança, está comendo e bebendo juízo. Sim, meu querido, está comendo e bebendo juízo, porque está comendo e bebendo esse pão e esse vinho aqui, físico. Não é no entendimento, é isso que o apóstolo Shaul está dizendo. Quem come desse pão e bebe desse cálice sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, quem come no físico o pão e o vinho no físico sem discernir, que é no entendimento, que Arrucha ressuscitou e que é no entendimento, come e bebe condenação para si. Por quê? Porque está dizendo que Arrucha não ressuscitou. Mas Arrucha ressuscitou, por isso que nós comemos no entendimento, a ceia no entendimento, no espírito, e não é uma vez por mês não, meu querido. A ceia, ele nos dá todo dia ele nos dá o alimento, porque ele é o pão vivo, ele é o pão da vida. Ele nos dá esse alimento, aquele que come do pão dele, aquele que come da carne dele, que é o pão que é ele, no entendimento, não tem mais fome. Aquele que bebe da água dele não tem mais sede. É isso que diz. Tá certo? Então, você está trazendo condenação porque você está comendo aí no físico. E não está discernindo que você está no físico e ainda está dizendo ainda que Jesus está morto. Porque realmente o seu Jesus não ressuscitou, Paulo Júnior. O seu Jesus está morto até agora. São 56 minutos e 11 segundos. Você até agora não falou que Jesus ressuscitou. Você só está falando da morte dele, da morte dele, da morte dele.
E ainda chamando ele ainda de Deus. Ele não é Deus, ele é o filho de Yahushua. Jesus é Deus, né? Porque, segundo vocês, né? Vocês falam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, então ele é Deus. Mas Yahushua, ele não é Deus. Yahushua, ele é filho de Yahu. Então é diferente, tá certo? E ele é filho de Yahu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. O que significa comer e tomar sem discernir o corpo? Comer e tomar de forma leviana. Comer e tomar sem se preparar. Comer e tomar sem estar santo. Comer e tomar tendo conflitos, intrigas, brigas. É isso que está dizendo. Negativo, meu querido. O que significa comer e tomar sem discernir o corpo é comer desse pão e desse vinho físico. E não comer da ceia que Yahushua nos dá no entendimento, no espírito. É isso. Isso que você está falando tudo é físico. Você está na carne, você está na visão carnal, você não está na visão do espírito. Até agora, Paulo Júnior, você não falou nada do espírito. Eu não vi nada do espírito. Nada. Tomar de forma despreparada. Aí aquilo que é para ser bênção para mim, renovar minha aliança, eu estou comendo e bebendo juízo. Porque eu estou profanando o sangue do novo concerto. Então você agora acabou de comer juízo, ô Paulo Júnior. Porque é físico, você tem que entender que a ceia hoje é no entendimento, meu querido. Não é no físico, é no entendimento. Profanando o sacrifício. Vocês se lembram aqui que o reverendo Josafá Vasconcelos disse que a crucificação, a ceia aponta para a cruz. Quando aqueles soldados estavam lançando sortes sobre as vestes de Jesus, eles estavam participando da mesa. O sangue e o pão é o corpo e o sangue de Jesus. O vinho e o pão é o corpo e o sangue. Eles estavam de forma irreverente, vendendo a túnica, lançando sortes. Há pelo menos 4 tipos de pessoas que celebram a ceia: soldados romanos, Maria e João celebram a ceia, o centurião e os discípulos. Sabia? Primeiro, João e Maria, o apóstolo João. Eles estavam presentes, eles viram a crucificação, eles participaram do sofrimento, do sangue e do corpo. O que eu aprendo aqui? A ceia deve ser celebrada. Você tem que celebrar a ceia. Você tem que participar da ceia. Você não pode faltar de culto de ceia, assim como Maria e João estavam presentes. Segundo, os soldados romanos. Ele estava sendo crucificado, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Eles estavam zombando, escarnecendo, rasgando as vestes e vendendo ela. É a igreja mundana. Ela não deixa de celebrar, ela celebra, mas ela celebra de forma irreverente, faz da igreja um comércio, de forma ímpia, carnal, sem saber que aquele homem é o Filho de Deus. Terceiro, o centurião. O centurião, presta atenção, viu que Jesus fora furado, transpassado, e ele disse: tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele homem estava participando da ceia. Tendo dito isso, o véu se rasgou de cima a baixo, começou a tremer, os sepulcros foram abertos, as tampas, mortos ressuscitaram. Então aquele homem disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Essa é a maneira correta de celebrar a ceia. É ver a divindade de Jesus, a sacralidade, é ter temor ao sacrifício, como aquele centurião. Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Nós estamos celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição. Amados, ter temor ao sacrifício não é ter temor
a Iarro e a Yahushua? Vejam bem. Ressurreição do Filho de Deus. Ah, E último. Agora ele falou na Os ressurreição. outros, Vamos voltar. E último. Peraí. Os outros. Esse homem é o Filho de Deus. Nós estamos celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição do Filho de Deus. Beleza. Agora você falou, depois de 59 minutos e 58 segundos, você falou na ressurreição do Filho de Deus, né, do Filho de Arro. Mas você falou tanto em morte, 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 que as pessoas aí que estão aí mortos no entendimento não vão entender que ele está vivo. Entende, Paulo Júnior? Então, quer dizer, você diz que a gente tem que celebrar a ceia? Não, a gente tem que celebrar a ceia sim, mas hoje é no espírito, no entendimento, não é nada no físico. E último, os outros 10 apóstolos. Judas já tinha se suicidado. O que eles fizeram? Fugiram. Correram. Sabe o que 10 apóstolos ou 11? Eram 11 o Paulo Júnior. Porque eram 12 apóstolos. Judas se suicidou, então eram 11 apóstolos. Não eram 10 não, meu querido. eles pensaram? Nós negamos esse homem. Fraquejamos. Duvidamos da fé dele. Não podemos ir lá e olhar ele na cara. Estamos em pecado. O que é o quarto princípio? Às vezes você não deve tomar ceia mesmo. Porque se você não se reconciliou, se não deu tempo de consertar sua vida, se você não passou o dia chorando, você então não deve estar presente, não deve tocar nesse pão, não deve tocar nesse vinho. Há casos que as pessoas não tomam ceia sim, quando você disciplina alguém, quando você vai tirar a ceia, até que ele se conserte. Deus quer que tomemos, como Maria e João, mas às vezes temos que fazer com os discípulos. É tanta vergonha, é tanto pecado, é tanta covardia, preferimos não participar. Meu querido, Iarro, ele quer que a gente tome a ceia assim, tanto Iarro quanto Yahushua. Mas a ceia no espírito, no entendimento, não no físico. Até porque no físico, quando as pessoas tomam a ceia física, ela está anunciando a morte dele, do Senhor, até que ele venha. Então ele está anunciando que ele está morto, que ele ainda não ressuscitou. Tá certo? Deixa eu ver aqui, amados, o que é que está aqui em Atos 27. Deixa eu ver aqui, o que está escrito aqui em Atos 27. Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Veja, vamos ler isso aqui, amados? Vamos ler. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia, né, o apóstolo Shaul. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópate e Bereia, e 2 de Tessalônica, Aristarco, e 2 e Gaio de Derbe, e Timóteo, e 2 da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a palavra até a meia-noite. E veja bem, juntando seus discípulos para partir o pão,
Que pão é esse que ele estava partindo? É o pão do entendimento. Porque Yahushua é o pão vivo. Aqui já está no entendimento. É o pão que é Yahushua, que é o pão vivo. Certo? Então os discípulos, ajuntando-se os discípulos para partir o pão que é Yahushua. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Por que Paulo prolongou o Shaul prolongou a prática até meia-noite? Porque ele estava comendo desse pão, no entendimento. E havia muitas luzes no cenário onde estavam juntos. E estando certo jovem, por nome Eútico, será? Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante os tensos discursos de Paulo, e foi levantado morto. Shaul, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Vejam isso, amados, e partindo pão e comendo, ou seja, no entendimento. Ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o homem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde deveríamos receber a Shaul, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Shaul tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Os anciões na igreja, tá, amado? Os anciões que são a igreja, tá certo? E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Veja, pelas casas, não eram em templos, eram em casas. Testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Yahweh e a fé em nosso Senhor Yahushua. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito de Yahweh, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yahushua, para dar testemunho testemunho da promessa da benevolência de Yahweh. E agora, porque evangelho é promessa. E agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Yahweh, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Yahweh. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito de Yahweh vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Yahweh, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, ele constituiu o bispo. O que é bispo aqui? O bispo aqui é um orientador da igreja de Yahweh, ou seja, de pessoas. Bispo que orienta a pessoa a ir a Yahushua. A partir do momento que a pessoa foi a Yahushua e Yahushua leva ao Pai, então não precisa mais de orientar, porque já está no Pai, tá certo? Então, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Quem são esses lobos? Líderes religiosos.
e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Iarro a palavra da sua benevolência, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os separados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Yahushua, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Veja, ele pôs-se de joelho e orou com todos eles, mas orou no entendimento. Ele levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Ou seja, Paulo aqui estava falando, o apóstolo Shaul estava aqui exortando a eles no entendimento, tá certo, amados? De não serem enganados por esses lobos, tá certo? Então aqui, ó, Atos 2, 42, vamos ver aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, ó, vamos aqui, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito de Yahushua. Ou seja, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua. Ou seja batizado no entendimento, no Espírito, seja lavado no entendimento em nome de Yahushua para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito de Yahushua. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Yahushua, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, de sorte que foram lavados no entendimento. Os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é na doutrina do quê? Do entendimento no Espírito. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, no partir do pão, que é no partir do pão que é Yahushua, que é o pão no entendimento. Tá certo? Que é o corpo e o pão de Yahushua no entendimento, amados. E a toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja isso, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no pátio do templo, porque não é no templo, é no pátio do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, olha só, deixa eu botar aqui esse versículo aqui, Atos 2,46, para ver como é que está aqui. Atos 2,46, vamos ver. Que é no entendimento, amados. Tudo aqui é no entendimento, não tem mais nada físico. Atos 2,46, né? 46. Olha, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas. Olha só, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. Por que eles se reuniam no pátio do templo? Para poder anunciar a promessa. No entendimento, anunciar a promessa que Yahushua nos deu, tá certo? E nas suas casas partia o pão. Qual o pão que ele partia? O pão que é Yahushua, que é no entendimento.
e participavam das refeições com alegria e humildade. Veja bem, amados, eles, olha, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, ou seja, eles se reuniam no pátio do templo para eles anunciarem a promessa, que é Yahushua, no entendimento. E nas suas casas partia o pão. O que é partir o pão? Partia Yahushua, que é o pão, no entendimento. E participavam das refeições. Eles partiam o pão, que é Yahushua, no entendimento, e depois eles comiam, eles participavam das refeições que eram no físico, com alegria e humildade. Tá certo? Então é isso que eles faziam. Veja que maravilha. É isso que eles faziam, louvando a Yahweh e caindo na benevolência de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja quem? A igreja pessoas, daqueles que se haviam de salvar. Então vocês vejam bem. Aqui, ó, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui eles já tiraram a refeição, mas aqui a gente vê bem claro, olha. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, tá? Aí ele falava da grandeza de Yahweh no pátio do templo. E aí eles iam nas casas, partiam o pão, que é Yahushua, que é no entendimento, e participavam das refeições, que é no físico, para alimentar o corpo físico, com alegria e humildade, ou seja, em comunhão. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender, que hoje é no entendimento, não tem nada físico. Nada físico. Tá certo? Até esse oraram. Eles oravam, mas eles oravam uns pelos outros. Eles não oravam com os outros, eles oravam uns pelos outros, no entendimento. Tá certo? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Até aí. O 34, só para encerrar. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Até aí. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Os coríntios, vocês vieram só para comer? Come em casa. Sabe o que quer dizer isso, periquito? Você não veio aqui para celebrar a Cristo? Não venha na ceia. Não tome a ceia. Não venha. Você veio aqui para comer, encher a barriga, Corinto? Não venha, come na tua casa. Isso aqui é uma ceia. Eu devo me vestir adequadamente, preparar meu coração adequadamente, honrar essa mesa santa e assim participar dela. Aí eu como e bebo do pão. Pastor, mas desse jeito que você falou, quase ninguém vai tomar. É para acontecer isso mesmo. Não tem problema nenhum se a maioria não tomar. Ou você quer tomar e beber juízo para você? Ah, meu querido, mas se você tomar essa ceia física aí, você está tomando juízo para você. E aí vem sempre uma música no final para poder trazer a sensibilidade do povo. Porque Terron, ele trabalha nas emoções, ele precisa da emoção, porque ele trabalha na alma. Então, é a alma que é cheia desse falso espírito que esvazia logo. Porque no entendimento, Terron não entra, somente Yahweh. Se eu não advertir você, eu estou deixando você comer e tomar juízo. Se eu não falar nada, não é eu que vou ter juízo. Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Para si. Exato, meu querido, para si. Porque nós temos que examinar a nós mesmos. A escolha é nossa. Cada um é nós, cada um escolhe qual é a ceia que vai querer tomar. Vai tomar a ceia no entendimento, que é o pão, que é Yahushua, que é um só pão no corpo todo. Tá certo? De Yahushua, que nós fazemos parte do corpo de Yahushua, e é no entendimento, ou vai tomar a ceia física. Mas isso é cada um. Cada um decide a ceia que quer tomar. Para si. Isso são algumas coisas que eu queria ensinar sobre a Santa Ceia, para você saber que ela é mais profunda que a gente imagina, mais séria, mais santa.
Com certeza, amada, ela é mais profunda, mais séria. Sabe por quê, meu querido? Que ela é mais séria porque quando vocês comem o pão e bebem o cálice, tá, do Senhor, quando vocês comem, vocês estão anunciando. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, vocês estão dizendo que Ele está morto. Tá certo? E por isso que você tanto disse aí direto, fazer isto em memória de mim, em memória de mim. Por quê? Em memória, porque o Jesus que você está falando está morto, não está ressuscitado. É como se eu tocasse aqui, irmão. Oh, meu Deus do céu. E eu voltasse 2000 anos atrás e tocasse naquele sangue escorrendo nos pés da cruz. Meu Deus, aquele sangue santo, daquele homem santo, sem pecado. E eu estou tocando naquele sangue, bebendo daquele sangue. Eu não sou digno. Eu estou voltando para aquele dia. Elohim, Elohim. É isso aí, ele está voltando para aquele dia. Por quê? Porque na verdade Jesus que ele adora não ressuscitou. E que ele adora. Porque o Yahushua da Escritura, ele disse bem claro, adorareis ao Pai. Tá certo? Ele falou que somente ao Pai nós devemos adorar. E ele disse mais, eu não aceito louvores de homens. Ele disse isso, o próprio Yahushua disse. Eu não aceito louvores de homem. Porque Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh. Ele disse, adorareis ao Pai. E como nós temos que adorar o Pai, Yahweh, em espírito e em verdade. Palavras de Yahushua. Mas aqui ele adora o Jesus. E ainda o Jesus morto que não ressuscitou. Porque a amada, ele só falou uma vez aqui da cruz, da morte, né? E depois ele falou uma vez só, ressurreição. Uma vez. Ele falou ressurreição. Mas o tempo todo ele falou só em morte, 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 morte. Porque na verdade ele está celebrando Jesus morto. Por quê? Nós celebramos no entendimento Yahushua ressuscitado. Então nossa ceia é no entendimento. E é sempre, ele nos dá essa ceia. Ele nos dá o pão que é ele, o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida, que é Yahushua. Lama Sabachthani. Oh, meu Deus. Esse pão, aquele corpo franzino, esmagado, moído, dilacerado, furado, chicoteado. E como não bastasse, ele recebeu a praga do meu pecado. Ele recebeu a imundície do meu pecado. Ele recebeu o asco do meu pecado. Isso que é triste, Paulo Júnior, porque veja bem, você está falando aí da morte, que ele morreu, aí você pega o pão físico, tá? Para simular o corpo dele, que você diz que é uma simbologia, mas na verdade você tanto fala no santo pão, que você, ao mesmo tempo que você fala que não crê que o pão é o corpo, é a carne, você diz que não crê como a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo você fala no santo pão. Então, o que dá a entender que o santo pão aí, esse pão físico aí, é o corpo de Jesus, tá certo? Aí você pega o vinho, tá? Que é o santo sangue de Jesus. Aí você fala de novo do sacrifício, do sacrifício, do sacrifício. Vamos ver, vamos voltar aqui de novo. Aquele corpo franzino, esmagado, moído, dilacerado, furado, chicoteado. E como não bastasse, ele recebeu a praga do meu pecado. Então, beleza. Aí você tá pegando o pão vivo, o pão físico, falando que é o corpo de Jesus, tá pegando o vinho, falando que é o sangue, simulando ali, e ainda falando que como se não bastasse, recebeu o pecado. Beleza. Ele recebeu, o Yahushua recebeu todo o pecado de toda a humanidade, meu querido. Mas na verdade, ele até hoje está recebendo o seu pecado, esse Jesus. Sabe por quê? Até mesmo Yahushua.
Sabe por quê, meu querido? Porque, na verdade, Yahushua ressuscitou. Então, todas as vezes que você come esse pão físico aí, tá? Você está dizendo que ele não ressuscitou, que ele ainda está recebendo o pecado. E sendo que ele ressuscitou. Então, o seu Jesus aí está recebendo o pecado. Entende? Você entende o que eu quero falar? Veja bem. O apóstolo Shaul disse: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Então, você está dizendo que ele está morto, você está anunciando que ele está morto, você está dizendo, você está proclamando que ele está morto, você está afirmando que ele está morto. Ele está morto, de certo, ele está morto. Com certeza ele está morto, ele não ressuscitou. É isso que você está fazendo. Então, quando você toma esse pão, esse vinho físico, ele ainda está recebendo o pecado. O seu pecado por quê? Porque ele não está morto, ele está ali na cruz, ainda como você está falando, ele está morto. Entende? Porque hoje, Yahushua não recebe mais o nosso pecado, ele nos libertou. Nós hoje não temos mais julgo do pecado, meu querido, porque ele nos libertou. Hoje nós vivemos no entendimento. Aquele que crê que é a igreja, que é o templo do Espírito, que anda no Espírito, não vive mais debaixo do jugo do pecado, da condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Yahushua. Não há mais condenação para aqueles que estão em Yahushua. Mas para aqueles que estão em Yahushua, estão no entendimento, ceando no pão vivo. Tá? Porque ele é o pão vivo no entendimento. E tomando do vinho, que é no entendimento, meu querido. E não no físico. Então aí você está afirmando com esse símbolo aí que o seu Jesus está morto, que ele não ressuscitou. E é por isso que você está dizendo que o apóstolo Shaul disse que estão trazendo condenação para si, juízo para si. Por quê? Porque estão comendo condenação, porque estão comendo pão físico e o vinho físico, dizendo que Jesus não ressuscitou. E de fato, Paulo Júnior, o Jesus no templo de pedra não ressuscitou, porque o Yahushua ressuscitado, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim como o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. E Yahushua também não. Então ele não está aí. Ele recebeu a imundície do meu pecado. Ele recebeu o asco do meu pecado. Eu não posso comer esse pão de qualquer maneira, nem tomar esse suco. Imagina ele com os 12 apóstolos numa mesa. Todo Israel em festa. Ia se comemorar a festa dos asmos, da Páscoa, o Peshá. Ele reúne com os 12 a cidade alvoroço. Judas vai lá comprar o que falta. Judas ia trair. Desejei muito comer com vocês essa Páscoa. E agora não vereis mais o Filho do Homem. Partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente pegou o vinho, tomando disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que fizerdes, anunciar a morte do Senhor até que venha. Sabe o que quiser? Anunciar a morte do Senhor até que venha, ou seja, anunciar que ele está morto até que venha, é isso que está dizendo. Esse até que venha, sabe o que quer dizer, Anderson? A ceia aponta para o futuro. Primeiro aponta para o passado, Felipe. Apaga seus pecados. Depois aponta para o futuro. Vocês vão celebrar elas
até a minha volta. Eu voltarei para resgatar vocês em definitivo. Então vocês celebrarão comigo a grande ceia nas bodas do Cordeiro. Anunciem a minha volta através da ceia. Eu morri, eu verti o sangue, mas eu ressuscitei e eu voltarei outra vez. Que coisa linda. Mas quer dizer não, meu querido. Tanto que o apóstolo disse mais acima, que não é a ceia do Senhor que comeis. Ele disse bem claro. Então, quando ele diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, esse anunciar, ele está dizendo anunciar a morte. A morte, até porque ele ressuscitou. Então, a gente tem que anunciar que ele ressuscitou e que ele voltará para buscar sua noiva, mas que ele ressuscitou. Tá certo? Mas aí ele está dizendo, anunciar a morte dele até que ele venha, ou seja, está anunciando que ele está morto, que ele não ressuscitou. É isso que o apóstolo está dizendo. Tá bem claro. Ainda participar disso. E quem come e bebe participa do sacrifício. O sacrifício passa por você. É a união de Cristo. É a doutrina da união de Cristo. Você se une com Ele mediante o sangue e o pão e o corpo. Sim, meu querido. A gente une com Yahushua mediante o sangue e o corpo dele mediante o sangue. Mas é no entendimento. É no entendimento. Tá certo? Porque é pela fé que nós somos salvos. Pela fé mediante o sacrifício de Yahushua. Mediante o sangue de Yahushua, mas isso no entendimento, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive entre nós, e ele hoje está ceando conosco, tá? Ele nos dá o pão vivo que desceu do céu, que é ele, tá certo? Ele nos dá o pão vivo através do Espírito, tá certo? Só que ele voltará, então nós temos que anunciar que ele ressuscitou, e que ele voltará para buscar a sua noiva. É isso que nós temos que anunciar. E aí sim, ele beberá um vinho novo conosco no reino de Yahweh. É isso que ele disse em Mateus 26, 29. Não beberei de novo desta vide até que eu beba um vinho novo convosco no reino de meu Pai. É assim que está, no reino de meu Pai. Tá certo? Então, esse corpo, esse vinho aí que você está falando, você não está anunciando a morte dele até que ele venha, que ele vai voltar para nos buscar. Né? Mas você está anunciando a morte dele, dizendo que Jesus está morto e que ele não ressuscitou e que ele ainda vai ressuscitar. É isso que está dizendo. Através da ressurreição. Diáconos e obreiros todos aqui. Então vocês vejam, né, amados? Então vocês vejam, né, que sinceramente ele está totalmente equivocado e na carne, na visão carnal. Ele não está no espírito. Ele não está no espírito, amados. Porque veja bem, quando o apóstolo Paulo falou de novo, o apóstolo Shaul, ele disse: todas as vezes que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Isso é muito sério. Vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ele está dizendo que vocês anunciam que ele está morto, anunciar a morte. Tá? Porque se ele falasse, ele está falando aqui que anuncia que ele vai voltar para buscar a sua noiva, só que não é isso, porque se fosse isso ele iria dizer, porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a ressurreição dele até que ele venha nos buscar novamente, buscar sua noiva, mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo bem claro, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Está bem claro. E é por isso que ele diz que aquele que comer comer do pão e beber do vinho, do cálice,
sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, comendo físico, sem discernir que hoje é no entendimento, a ceia é no entendimento, tá? Trará condenação para si. Vai comer e vai beber condenação para si. Isso é muito sério. Então, amados católicos evangélicos, que o Espírito de Arro venha guiar vocês, porque ele nos guia a toda a verdade, tá certo? E a unção que dele recebemos, tá? A unção que é o Espírito que dele recebemos é verdadeira e não mentira. E ela nos ensina todas as coisas. Então, ore no entendimento. Peça ao Pai para mostrar, que ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Tá certo? Que a Arruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxo. Até a próxima.